Perfeito. Então, voltando aqui à nossa apresentação, deixa eu só fechar aqui o outro material. Perfeito. Adicionar mais algumas pessoas. Então, vamos lá. Voltando aqui à nossa apresentação, a gente estava falando dos tipos de relatório, né, dos tipos de opinião. Tem a opinião com modificação, ou com modificações, e a opinião sem modificações. A gente vai falar agora das diferentes opiniões com modificação. Sem modificação a gente já falou, né? Sem ressalva. Falando das opiniões com modificação, a gente tem 3 níveis, ou 3 tipos de opinião com modificação que podem ser emitidas pelo auditor, tudo bem? A primeira delas é a opinião com ressalva. E aí, o que é a opinião com ressalva? Lembra daquele jantar que o crush de vocês fizeram, ou o crush meu de vocês fizeram? E aí, vocês comeram, gostaram, acharam que estava gostoso, estava bom. Entretanto, tinha alguma coisa ali que não estava ok. E vocês são muito criteriosos, né? Vocês são céticos, não só na vida de auditores, mas também na vida pessoal. Então, vocês não deixam nada passar. E aí vocês vão falar, vocês vão ser sinceros. Olha, o seu almoço estava bom, estava gostoso, estava demais, estava sensacional, mas faltou um pouquinho de sal. Ou eu acho que você exagerou um pouco no sal, ou colocou um pouco de pimenta demais, ou colocou, ou não colocou, e eu gosto de comida apimentada, ela está fora do padrão, em um ponto específico. Mas o restante está ok, tá gostosinho. Vocês não vão falar que está comível, né? Vocês vão falar que está gostoso. Vão falar com carinho, com amor, né? Mas vão expressar alguma ressalva. E a opinião com ressalva vai agir de forma semelhante. Quando o auditor fizer a emissão, a omissão é ótimo, a emissão dessa opinião, ele vai falar, olha, observou-se nas demonstrações contábeis, ou fizemos a análise das demonstrações contábeis, aí ele vai falar quais foram as demonstrações, a data base, a data comparativa ano anterior, e aí quais foram as demonstrações, e depois ele vai, lá no segundo parágrafo, ele vai mencionar que, de acordo com os achados, as demonstrações contábeis como um todo foram apresentadas de forma razoavelmente adequada, exceto ou ressalvando-se o seguinte aspecto, ou a seguinte conta contábil, ou as seguintes contas contábeis, ou o grupamento de contas contábeis, enfim, aquilo que ele achar mais interessante, ou que ele achar mais razoável de comentar acerca daquelas demonstrações contábeis, tudo bem? Então ele vai falar, olha, por exemplo, vamos imaginar que nós fomos lá fazer um procedimento de inventário, acompanhamento de inventário. E aí vocês foram lá no pátio fabril do cara. Lembram daquela novela que eu conto para vocês, a Auditoria do Amor? Né? Infelizmente a gente teve que parar as gravações aí por conta do coronavírus e não consegui trazer os atores para gravar. Mas quem sabe aí no próximo semestre a gente já tem algumas cenas dos próximos capítulos gravados. E aí É logo, já dá. a gente pode passar para vocês. Mas, por enquanto, vamos no Vale a Pena Ver de novo. O que aconteceu naquela história? O Johnny começou a gostar da Júlia, né? E a Júlia trabalhava na produção, ele na expedição. Eles começaram a se enamorar, a paquerar um ao outro, viraram um crush um do outro. E ele começou a deixar, não pedir mais, não solicitar mais as ordens de produção para dar baixa nos estoques. Ficou com um monte de itens sem baixar, e aí deu aquela baita distorção, né? Ele não pôde mais pedir, porque ela descobriu que ele não gostava de sertanejo, na verdade ele era roqueiro, e ela gostava de sertanejo, então os dois se tornaram então incompatíveis, e aí teve aquela discussão, aquela briga que a gente lembra na sala, né? O que aconteceu? Aquela distorção, se eu não me engano, era uma distorção de 150 mil, eu não lembro qual era o valor, mas vamos imaginar que fosse uma distorção aí de 10% do saldo dos estoques.
né? Vamos imaginar que fosse uma situação dessa. Nesse caso, ou que fosse uma distorção de 30% dos estoques, um valor um pouco mais relevante, ou um valor um pouco mais representativo dentro dos estoques. Naquela mesma situação. Na hora de apresentar esse achado, né, esse problema identificado nos estoques, a auditoria vai apresentar para a diretoria da empresa as seguintes opções. Olha, cliente, ou vocês fazem o ajuste de inventário, dão baixa, né, nesses itens como perda, porque infelizmente é o que vai ter que acontecer. Enquanto vocês não identificarem o que aconteceu, tem que baixar como perda, porque o estoque está menor. Ou, se continuar com essa distorção é superior à minha materialidade de distorções, é próximo ou é superior à minha materialidade de testes, mas na maioria dos casos vai ser maior do que a materialidade de testes. Então eu não posso opinar, né? Aliás, eu não posso falar que o seu saldo de estoque está ok, porque ele tem uma distorção e essa distorção representa 30%. Então você decide, ou você dá baixa e ajusta, né, esse saldo de estoques, ou se você emitir as suas demonstrações dessa forma que você estava falando, com essa diferença, eu vou emitir uma ressalva. Por quê? Porque todas as suas demonstrações contábeis, as suas demonstrações contábeis como um todo, elas estão ok, ou quase tudo ok. Porque o saldo da conta de estoques tem uma distorção de 30%. Ele está errado. Ele foi apresentado de forma equivocada. Então, vocês precisam ajustar. Então, ou vocês ajustam, ou eu vou caguetar dentro da minha opinião. Tudo bem? Então, isso é opinião com ressalva. Falando de forma bem simplista, a opinião com ressalva é isso. É você caguetar um probleminha que tem lá dentro. Tudo bem? Porque esse probleminha, ele é relevante, ele é importante que os usuários das informações saibam, né? Porque, poxa, será que não é relevante? Eu vou investir numa empresa, eu estou acreditando naquele patrimônio que ela possui, eu estou acreditando naquele estoque ou naquele imobilizado que ela possui, e aí, quando eu vou ler a opinião dos auditores, eu vejo lá que é uma opinião com ressalva, e a única ressalva que tem é uma ressalva especificamente naquele ponto que eu estou gostando. Por exemplo, a gente vai fazer análise das demonstrações para fazer investimento. E aí eu olho para as demonstrações de uma empresa e me encanta a receita que ela tem. Eu falo, putz, essa empresa tá top, tá decolando, vou investir nessa empresa. E aí a gente pega as demonstrações, a opinião do auditor para ler, e aí vê que tem uma ressalva. Eu falo, pô, espero que seja no estoque. E a gente vai ler a ressalva, essa ressalva é justamente na receita. E aí o auditor, ele questiona e embasa, é lógico, dentro da sua opinião, os critérios que a empresa utiliza para mensuração da receita. Pergunto a vocês, dá para confiar nessas demonstrações contábeis, já que o meu objetivo principal nesse quadro ou nesses quadros é a receita, é o resultado? Não dá. Né? Então, vejam o quão é importante a opinião com ressalva. Então, ressalva é isso. Está quase tudo ok, exceto esse ponto. E aí pode ser um estoque, pode ser uma receita. Existem opiniões com ressalva que tem mais de uma ressalva? Tem. É correto isso acontecer? É adequado? Vai depender do julgamento do auditor, né? Vai depender de quem vai assinar, de quem vai colocar o seu KNAI lá. Para que a gente obtenha o KNAI, é um processo um pouco demorado, é um processo um pouco difícil. Né? Oi. Pois não? E aí, Emily? Tá tudo bem, pessoal? Você viu, professor? Show coronavírus. Você vê? Fiquei com medo agora. Né? Não, mas o meu computador tem antivírus, tá tranquilo. Mas vamos lá. Então tá bom. Deixa eu fechar aqui. Vocês estão enxergando aqui, né? A telinha. Tá. Tudo certo.
Então, a opinião com ressalva, pessoal, ela vai ser isso, né? Basicamente isso. Eu tenho a opinião que eu estou emitindo com relação àquelas demonstrações. As demonstrações estão razoavelmente elaboradas, de acordo com os CPCs, de acordo com o FRS, ao que eu tenho que atender, exceto com um ponto, ou 2 pontos, ou 3 pontos. Pode acontecer de eu emitir com mais de uma ressalva? Pode. Contanto que o auditor se sinta razoavelmente seguro, se sinta tranquilo em emitir essa opinião com várias ressalvas, ao invés de emitir o próximo modelo de opinião que a gente vai falar agora. Tudo bem? Até aqui, pessoal, alguma pergunta? Alguma indagação? Não? Se tiverem, é só me avisar, tá, pessoal? Opa! Vamos lá. Perdão. Continuando aí os tipos de opinião. Na próxima opinião, eu tenho um outro tipo, né, depois da opinião com ressalva, eu tenho um outro tipo que é a opinião um pouco mais problemática, que é o que a gente chama de opinião adversa. E o que vai ser essa opinião? Opa! O que vai ser essa opinião adversa? Opinião adversa é, olha, fui no cliente, testei, pedi estoques, o cara não tem controle de entrada ou baixa de estoques, inefetivo. Fiz inventário, deu uma distorção de mais de 30%. O percentual é irrelevante, tá, pessoal? Eu falo percentuais, mas o auditor vai julgar o que é relevante, né? Não existe uma mensuração, acima de 50% é relevante, acima de 30% é relevante. Não, depende da empresa, depende da sua atividade principal, depende do quanto esse percentual está envolvido e de quanto nós estamos falando monetariamente, quanto isso representa para a empresa, tá? Vai variar muito de empresa, de nicho, de mercado, vai ter uma série de variáveis que o auditor precisa analisar e utilizar o seu julgamento, por isso que nós temos aí o julgamento do auditor como uma das premissas apresentadas na NBCTA 200, tá bom? Então aí o auditor vai fazer lá o teste, ver que tem uma distorção de 30% em estoques, vê lá o saldo de bancos, os saldos não batem com os extratos bancários, vai fazer a auditoria de clientes, metade do saldo de clientes está... Opa, stop share. Deixa eu voltar aqui para a telinha. Metade do saldo de clientes está vencido há mais de um ano e não tem provisão. Enfim, nós identificamos aí uma série de problemas, uma série de distorções nesses saldos da contabilidade. Então, mesmo que o cliente refaça todas as suas demonstrações contábeis, e dificilmente ele vai fazer isso, né? É lógico, se ele fizer e mostrar o embasamento, enfim, a gente se sentir confortável em emitir uma opinião, mesmo que com ressalvas, a gente emite. Mas quando realizando todos os procedimentos, o auditor, né, e aí na figura do sócio, não tem confiança de falar que essas demonstrações estão adequadas, ele vai emitir a sua opinião de forma adversa. E o que é o parecer adverso? Olha, realizamos todos os testes com base, né, nas NBCTAs e esses testes, por sua vez, têm como embasamento contábil as normas de contabilidade nacionais e internacionais, e a gente observou que as demonstrações contábeis estão inadequadas. Elas foram emitidas de forma adversa ao que deveria ser feita. Então, e aí a gente volta lá nos nossos primeiros slides, quando a gente vai dar a introdução, né, sobre as opiniões de auditoria, os resultados de auditoria. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações. Os objetivos do auditor, para isso, é obter segurança razoável. Então, nesse caso, quando a gente vai falar da opinião adversa, quer dizer o quê? Que depois de todo esse processo de um ano ou quase um ano de trabalho, o auditor não obteve segurança razoável que as demonstrações contábeis foram emitidas de forma adequada, tudo bem? Ele não tem segurança, ele não tá se sentindo confortável em emitir essa opinião. Então ele vai emitir uma opinião adversa, tudo bem? Ele está falando, olha, eu não concordo, eu não estou seguro de falar que essas demonstrações estão adequadas, tudo bem? Ele não está falando que está errado,
Isso é importante a gente lembrar também. O auditor não vai falar, olha, suas demonstrações estão ruins, suas demonstrações estão feias, estão uma meleca, não consigo entender nada que você colocou aí. Não é isso que o auditor vai falar. O auditor vai falar que ele não pôde obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis foram emitidas como um todo, né? As demonstrações contábeis como um todo foram emitidas de forma razoável, de acordo com os CPCs, de acordo com as normas de contabilidade. E aí, para embasar, né? Não é embrasar, tá, pessoal? Para embasar a minha opinião adversa, e aí o pessoal fala que é a mesma coisa, mas muito mais, né, do que a gente tem a obrigação de embasar a nossa opinião com ressalva, sem ressalva, ou a nossa opinião com ressalva, a gente precisa ter um cuidado muito maior para emitir uma opinião adversa, para justificar. Porque, para isso, eu vou ter que justificar não só para o cliente, aí no caso, quando é um cliente que precisa atender CVM, e para a CVM, mas vou precisar também justificar essa opinião adversa para uma possível revisão de pares, quando for o caso, quando for aplicável, né, que é quando outro escritório de auditoria vem auditar os nossos trabalhos de auditoria, né? Isso é importante que a gente saiba também que acontece e sobre os procedimentos que o envolvem, mas eu preciso embasar para o meu próprio escritório, para a minha própria firma de auditoria, porque os outros sócios, os meus pares, vão querer saber, poxa, você está correndo o risco de perder esse cliente, porque via de regra, se o cara não achar que as demonstrações contábeis dele estão tão ruins assim, ele pode questionar, ele pode falar, olha, nunca mais eu contrato o seu escritório de auditoria. E aí, mais uma vez, a auditoria vai ter um status semelhante à consultoria, eu sou remunerado para fazer esses trabalhos, então a gente precisa ter essa atenção também, tudo bem? E aí, muito mais do que se preocupar, né, é lógico, apenas com a questão do retorno do cliente, mas eu preciso ter a certeza de que todos os procedimentos que eu realizei, né, para me assegurar de que essa opinião realmente pode ser adversa, todos esses procedimentos precisam estar devidamente evidenciados e devidamente embasados nas NBCTAs, tudo bem? Eu preciso lembrar sempre disso. Tá? Mas a opinião adversa basicamente é isso. Olha, olhei tudo e não tô confortável. Não está me fazendo bem, sabe? As suas demonstrações contábeis são tóxicas para mim. Elas me fazem mal. É isso que a gente tem que ter em mente, tudo bem? Elas não estão apresentadas de forma adequada, tudo bem? Eu não me sinto confortável com elas. Perfeito? Pessoal, até aqui algum comentário, alguma dúvida? Não? Espero que ainda estejam todos aí. Por último, a gente vai falar sobre a abstenção de opinião. E aí a gente vai falar um pouco sobre as informações que vocês encontraram, tá? A abstenção de opinião, algo que a gente fala desde lá da NBCTA 200. Por quê? O que é a abstenção de opinião? Basicamente isso. Olha, olhei suas demonstrações, analisei, testei, acompanhei controle, fiz planejamento, acompanhei testes, testes intermediários, fiz circularização, acompanhei inventário, testei, indaguei, tirei foto, fiscalizei, observei, recalculei, retestei, só que eu não consegui concluir se as suas são tão confusas as suas demonstrações que eu não entendo eu não consigo opinar nem se elas estão certas e nem se elas estão erradas, né? Eu não consigo nem dizer se eu tenho segurança ou não nessas demonstrações de tão que elas estão, né? De tão malucas que elas estão. E assim, falando de forma engraçada, né? Mas é exatamente isso que acontece quando a gente tem uma abstenção de opinião. O exemplo que acontece, que é o que trata, inclusive, o item 12 lá da 200. Fomos ao cliente, fizemos a aceitação, tá ok, fizemos a carta de contratação, tá ok também, fizemos o planejamento, aparentemente tá ok, vamos ter um pouco de trabalho, mas vamos para campo. A gente vai para campo, começa a realizar as atividades, os procedimentos, e a gente observa em dado momento que o cliente não tem relatório, que o cliente não consegue mal fornecer um extrato para a gente,
ele não faz análise de clientes, de fornecedores, ele não tem contingências, não tem controle, ele não tem estrutura suficiente para atender uma auditoria. Isso pode acontecer. Ou ele pode simplesmente não querer atender a auditoria, né? Quando ele não tem, é uma situação mais fácil de você conversar, você pode, às vezes, transformar esse contrato de auditoria em um contrato de consultoria para estruturar os trabalhos dele, levar essa conversa numa boa, e aí a abstenção de opinião não vai precisar existir. Mas, se eu tenho um cliente, né, um cliente de auditoria, que o seu gerente não me fornece relatório, o seu jurídico não me fornece informações sobre as contingências, o seu RH não me fornece informações de folha de pagamento, e aí eu fico sem poder realizar os meus trabalhos, né? Eu não posso emitir opinião. Eu não vou me sentir seguro para falar que essas demonstrações estão adequadas, nem que elas estão inadequadas na sua apresentação. Eu não consigo opinar em nada. Então, qual é o que a NBCTA recomenda, a NBCTA 200 recomenda nesses casos? Que a gente faça o abandono, a saída do cliente. A gente vai refutar o trabalho, né, porque ele já foi aceito, mas eu vou ter aí uma rescisão contratual desse trabalho, é lógico, respeitando aí ao que a legislação vai dizer para a gente com relação a isso, mas eu tiro o meu time de campo. Eu vou sair de campo, é lógico, para isso eu preciso também documentar que o gerente não está me fornecendo informação, que os departamentos não me fornecem informação, ou que essas informações que estão me fornecendo não são adequadas para a realização do trabalho. E aí, se a empresa que nos contratou não quer tomar um posicionamento com relação a isso, o que a gente vai fazer é uma abstenção de opinião. Tudo bem? E aí, nesse aspecto, a gente termina de falar sobre os tipos de opinião com modificação e sem modificação, e a gente vai para um outro tópico que está fora, né, desse quadro da NBCTA 700 e 705, mas é um item também que ele pode estar tanto na opinião com modificação quanto na sem modificação, que são os parágrafos de ênfase. E o que é o parágrafo de ênfase? O parágrafo de ênfase, né? O que é dar ênfase a algo? É eu sublinhar, eu evidenciar uma informação. Dentro das demonstrações contábeis, ou dentro da opinião do auditor, que é como ele pode se expressar sobre as demonstrações, ele tem esse mecanismo que serve justamente para chamar a atenção de um ponto que ele acredita ser importante para os stakeholders. Por quê? Lembra que lá no começo, o objetivo da auditoria é aumentar o grau de segurança nas demonstrações para os stakeholders, né, para os usuários. É ele que vai ler. Ele é o meu objeto fim, né? Assim como o foco principal da Xuxa era os baixinhos, né, as crianças que gostavam dela, o objetivo do auditor ou da auditoria é atender os stakeholders, né? A finalidade, né, a função motriz da auditoria é trazer segurança aos usuários quando eles estiverem lendo as demonstrações contábeis. Então, para isso, o parágrafo de ênfase ele vai ser utilizado pelo auditor para chamar a atenção de um ponto específico. Por exemplo, a empresa no ano passado teve lá uma provisão para contingências de 200 mil reais, por exemplo. E aí, no ano seguinte, ele tem uma provisão de 1.800.000 reais. E aí a gente fala, ué, vou fazer indagação, aumentou não sei quantas vezes, aí aumentou quase 10 vezes, né? De 200 foi para quase 2 milhões, por que aconteceu isso, né? Não, porque a gente teve troca de prática, troca de política, porque trocou a diretoria, trocou toda a área do jurídico, o nosso jurídico era feito aqui, mas agora está terceirizado, ou era terceirizado e nós tivemos problemas com o escritório que patrocinava as causas, então a gente fez a contratação de uma equipe especializada que viu tinha uma série de incongruências e aí fizeram essas adequações. A política permanece a mesma, isso pode acontecer, mas a gente teve essa alteração. Para isso, é lógico que eu vou obter as informações, obter a evidenciação para que eu possa evidenciar dentro dos meus papéis de trabalho. Mas se eu não tiver isso, pessoal, ou se mesmo se eu tiver, ainda assim eu tiver um pé atrás ou achar que isso é relevante, que o
que os usuários das informações leiam com calma, com atenção, porque isso pode ser um ponto relevante, eu crio um parágrafo de ênfase nessa minha opinião. E é essa minha opinião, mais uma vez. Ela pode ser sem ressalvas, ou a opinião sem modificação, ou ela pode ser dos modelos de opinião com modificação. É lógico que na abstenção isso não vai fazer diferença nenhuma. E quando eu tenho um parecer adverso, posso até colocar, mas também não vai fazer muito sentido. Via de regra, você vai encontrar isso na opinião com ressalvas ou sem ressalvas. Mas nada impede de que ela seja colocada na opinião adversa também. Também não tem impeditivo para Professor, isso. Oi. Diga. tem uma situação, a auditoria, ela faz um parágrafo ênfase com relação aos saldos iniciais. Ela fez toda a auditoria, porém, como a auditoria ela foi realizada com saldos anteriores, né, dos exercícios anteriores, e ela não fez essa auditoria e também não teve nenhuma empresa que realizou, ela criou um parágrafo ênfase para descrever essa situação, que não, ela teve, né, a opinião do auditor que ele fez a auditoria, porém com base nos saldos iniciais anteriores. Então, ele não tinha total confiabilidade dos exercícios anteriores, das não auditorias realizadas dos exercícios anteriores. Seria um parágrafo ênfase, né? É um outro modelo de parágrafo de ênfase. Perfeito exemplo. Isso é mais comum de acontecer, né? Quando eu pego principalmente clientes de primeiro ano. O que acontece no cliente de primeiro ano? Ou o cara nunca passou por uma auditoria. Isso também pode acontecer quando a empresa está trocando de firma de auditoria por uma série de questões que podem acontecer, e ele faz essa troca, e mesmo que a empresa, mesmo que a nova firma de auditoria, a gente pegue essas informações do cliente, junto com a firma antiga de auditoria, pode ser que eu não sinta confiança razoável nisso, né? E é lógico, quando a gente faz os testes, eu preciso, quando é meu cliente de primeiro ano, eu preciso testar saldos iniciais, né? Isso as NBCTAs, elas vão pedir para que eu teste os saldos iniciais. Quando trata-se de um cliente de primeiro ano, eu não lembro qual é a NBCTA, mas se eu não me engano, acho que vai estar lá nas 500. E eu preciso fazer os testes disso. Entretanto, eu não estava no ano anterior, eu já peguei os números fechados. Então, essa situação é importante que eu traga para um parágrafo de ênfase, que pode ser que algum efeito que o usuário da informação está avaliando, que precisa levar em consideração as demonstrações contábeis do ano anterior, pode trazer algum impacto. E para que eu possa me isentar dessa informação, e mais do que isso, né? Para que o usuário da informação saiba dessa situação, eu preciso mencionar para ele. E aí é um outro aspecto que eu posso utilizar o parágrafo de ênfase. Perfeito. É isso mesmo. Ótimo. Beleza. Obrigado, hein? Imagina. Pessoal, alguém... O que eu fiz aqui? Alguém tem mais algum comentário sobre a opinião das demonstrações? Não? Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tudo bem. Questão aqui eu não entendi exatamente, mas vamos lá. Posto isso, vamos dar seguimento aqui. Nós temos mais 6 minutos antes do nosso próximo intervalo. Quando a gente voltar do intervalo, a gente vai falar rapidamente, vai ter mais aí 10 minutos e a gente já faz a despedida para eu fazer a chamada de vocês, tudo bem? No nosso próximo retorno. Mas antes disso, eu trouxe aqui para vocês uma opinião, um modelo de opinião sem ressalvas, que é o que vocês veem lá. Acho que, se eu não me engano, eu fiz a leitura, né, dessa opinião para vocês, para que vocês pudessem ver como funciona a estrutura padrão de uma opinião de auditoria, né? Essa opinião é uma opinião sem ressalvas. E aí eu trouxe uma opinião da KPMG, emitida da Natura, inclusive das demonstrações que vocês fizeram o trabalho aí nas semanas anteriores.
E vocês viram, né, na explicação que a gente passou no vídeo, que ela tem uma estrutura padrão, né, ela obedece esses dois parágrafos, e aí depois tem as especificações, né, com relação aos achados, aos principais achados, quando for cabível a isso. Mas ela fala, né, ela tem essa estrutura padrão, esse modelo padrão, e aí todas as demonstrações que vocês forem encontrar, basicamente deverão ter essa mesma estrutura. E aí, para que a gente possa terminar, pergunto a vocês, deixa eu fechar aqui. Vocês encontraram informações ou, enfim, demonstrações diferentes, opiniões diferentes disso daqui? Ou algo que vocês queiram fazer algum comentário relevante sobre? Não? Tá tranquilo? Tranquilo, tá favorável? Ninguém quer se manifestar? Professor, com relação a opiniões sem ressalvas, a maioria eram parecido, a textualização, com esse que o senhor colocou como exemplo. É porque ela é um padrão, né, da própria norma. Aí já vai trazer Ah, esse texto. E aí, para que a gente não fique firulando, ou como na auditoria o pessoal costuma falar, para que a gente não fique perfumando o papel, né, correndo o risco de errar, a gente entende aquele velho jargão de que menos é mais, né? A gente vai fazer exatamente o que a norma está pedindo, dou algum incremento, alguma complementação, mas se eu complementar demais, eu corro o risco de errar novamente. Então é interessante que a gente não entendi. faça isso, tá bom? Beleza. Maravilha. Pessoal, mais alguém tem um comentário? Estou com uma dúvida aqui. Pode Existe falar. diferença entre relatório de revisão do auditor para um relatório normal? O que seria um relatório de revisão? É que eu postei lá, eu fiz o resumo em cima desse relatório de revisão, que é um relatório que a gente trabalhou em cima aqui de uma empresa. Aí o título é Relatório de Revisão do Auditor, mas pelo que eu entendi, foi revisão de papel isso daqui. Aí eu não sei por que é feito um relatório. Ah, mas aí vocês estavam... Era revisão de pares ou era revisão do cliente? Não, pelo que eu entendi aqui, era revisão de pares, porque ele é mencionado num parágrafo aqui que a gente não tinha feito auditoria no ano anterior. Ah, tá. Ah, não, nesse caso aí a gente está falando de outro tipo de procedimento, que é o procedimento de revisão de pares. Aí não é auditoria, né? Aí a gente vai, o objetivo, né, desses trabalhos é observar a adequacidade dos trabalhos de um outro auditor, né? E tanto a gente é auditado, como nós vamos auditar um outro cliente, para que a gente possa observar se ele atendeu às NBCTAs, se a contratação está ok, se a aceitação do cliente está ok, se o cara tem o audit program, se ele respeitou a materialidade, se ele calculou a materialidade, tem firmas menores que têm uma certa deficiência nesse cálculo, se o cara tem um embasamento, né, se a equipe de auditoria tem embasamento para fazer esse cálculo, tem as métricas, né, pré-estabelecidas para isso, mesmo que em escritórios menores você não tenha a obrigatoriedade de estruturar um manual de auditoria, mas é interessante que você tenha um padrão, né? Isso é importante. Tá bom? Ah, tá, beleza. Imagina. Pessoal, então vou dar mais um stop aqui. Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco menor. Eu acredito que dê para salvar em menos tempo. E aí a gente já volta, tá bom? Acho que mais uns 5 minutinhos aí. Voltamos para esse link e eu já faço a finalização da aula com vocês, tá ok? Hoje vai longe. Um grande abraço e até daqui a pouquinho, pessoal.